TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é segunda-feira, 28 de março. Vamos que vamos, porque a gente já vai começar essa edição com uma boa notícia. Recebo daqui a pouco o presidente do INEA, isso mesmo, Felipe Campelo. Muita gente só se fala em túnel extravasor, o que o Estado vai fazer, por que o INEA ainda não se pronunciou. Claro que se pronunciou e muito, mas aqui ao vivo para vocês. Felipe Campelo, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, ele está disposto a responder aqui várias perguntas. Então vai ser muito bom esse bate-papo, né? Nem uma entrevista, é um bate-papo com o Felipe, que graciosamente aceitou aqui o nosso convite para participar ao vivo. Mas uma outra boa notícia, a gente já começa falando sobre... Tem um vídeo, na verdade, a gente começa com uma boa notícia para Petrópolis na área de economia, isso mesmo. Por quê? Bem, o ICMS cai de 18% para 2%. Vamos conferir com o secretário Vinícius Fará. Queridos amigos, queridas amigas, queridos petropolitanos, aqui quem fala é o deputado federal e hoje secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Vinícius Fará. Em nome do governo do Estado, em nome da Assembleia Legislativa do presidente André Siriano, eu trago uma notícia histórica para o município de Petrópolis. Uma notícia que com certeza irá transformar a realidade econômica e a geração do emprego para sempre no município de Petrópolis. Ainda mais nesse momento que o petropolitano, que a família petropolitana está enfrentando em razão das fortes chuvas e de todas as vítimas e tragédias que o município tem experimentado nos últimos dias. O governo do Estado, numa parceria histórica com a Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente André Siriano, que foi o autor da lei, nós entregamos um modelo da legislação para reduzir a alíquota do ICMS de 18% para 2%. São 16% a menos para a indústria. Qualquer empresa que fosse instalar em Petrópolis não vai mais ser tributada na alíquota original de 18%, e sim na alíquota de 2%. E isso, com certeza, será um divisor de águas do desenvolvimento e da geração de emprego no município de Petrópolis. E falo isso com muita propriedade. Fui prefeito de Três Rios por 8 anos, e vocês de Petrópolis acompanharam de perto toda a transformação que a gente realizou em Três Rios. Mais de 2.470 indústrias se instalaram em Três Rios nos 8 anos do nosso governo. Mas muito disso se deve à alíquota do ICMS, que caiu para 2%. E agora nós estamos entregando esse presente para Petrópolis e para vocês. A partir deste mês, a alíquota do ICMS de Petrópolis cai de 18% para 2%. Parabéns, governador Cláudio Castro, pela sua sensibilidade, pelo seu compromisso com o desenvolvimento econômico. E parabéns e obrigado, presidente André Siciliano, que aceitou ser o autor da lei e que, em tempo recorde, aprovou a lei que reduz de 18% para 2% o ICMS. Viva Petrópolis, viva o desenvolvimento econômico e dias melhores virão, com certeza. Está aí Vinícius Fará, que é deputado federal, está secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, com esta boa notícia, né, de 18% para 2%, muito bom. Vamos torcer para que estimule o comércio local. Bem,
Vamos falar agora da Operação Lei Seca, isso mesmo. O projeto Educação no Trânsito, Escola Nota 10, lançado em dezembro do ano passado pela Operação Lei Seca, tem o objetivo de percorrer escolas estaduais de todo o estado do Rio de Janeiro com ações educativas. Nas ações, os agentes PCDs, que são vítimas de acidentes de trânsito envolvendo bebida alcoólica e direção, realizam palestras e dinâmicas para os adolescentes do ensino médio, a fim de conscientizar os futuros motoristas sobre o risco de beber e dirigir. Com o retorno das aulas desde o dia 14 de março, a Lei Seca tem atuado nas escolas estaduais do interior do estado. Na primeira semana, de 14 a 19 deste mês, todos os dias, escolas do município de Paraíba do Sul receberam o projeto. Durante a semana de 21 a 25, ou seja, de segunda a sexta-feira passadas, os agentes estiveram no município de Vassouras. A partir de hoje, segunda-feira, dia 28, a Operação Lei Seca vai percorrer escolas do município de Barra do Piraí. Bem, agora nós voltamos para Petrópolis e vamos falar de oportunidades de emprego, né? É um assunto que não é assim notícia, mas é um assunto que muita gente espera, é o balcão de emprego, isso mesmo. O balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece mais de 20 oportunidades esta semana. O Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, disponibiliza, nesta semana, 26 oportunidades de emprego, entre os dias 28, hoje, e 1º de abril, a próxima sexta-feira. Os interessados em uma das vagas poderão cadastrar o currículo no site da Prefeitura de Petrópolis, que é o petrópolis.rj.gov.br, e aguardar a avaliação das empresas. As informações ficam automaticamente armazenadas no banco de dados e disponíveis para todas as vagas divulgadas. Estando no perfil solicitado pelo empregador, o balcão de empregos vai entrar em contato por telefone. Todos os currículos participam dos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelo empregador. A responsabilidade pelas entrevistas e possíveis contratações fica a cargo do contratante. Vagas disponíveis entre 28 de março, hoje e 1 de abril, e pré-requisitos estipulados pelo empregador. Eu vou falar algumas vagas, que são muitas vagas. Bem, tem uma vaga de auxiliar de produção para sexo masculino, faixa etária de 18 a 38 anos, ensino médio, experiência na função. 5 vagas para auxiliar de serviços gerais, sexo feminino, faixa etária de 23 a 55 anos, ensino fundamental, 1 ano de experiência na função. 6 vagas costureiro na produção, insere ambos os sexos, faixa etária de 18 a 60 anos, ensino fundamental, experiência na função. E aí você pode acompanhar as demais vagas pelo site da Prefeitura, que eu já falei aqui, que é o petrópolis.rj.gov.br, porque nós temos agora um breve intervalo, um intervalinho rapidinho de 2 minutos. Na volta eu converso com o presidente do INEA, o Felipe Campelo, muita gente aguardando essa entrevista já, porque eu falei na abertura do programa, a população assim tem muitas dúvidas. Na verdade, eu também tenho, e ele se dispôs a bater um papo com a gente, isso vai ser muito bom, já depois do intervalo. No Brasil, a violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública que atinge todas as classes. Dados mostram que, apesar dos avanços, ainda é preciso conscientização e mais eficiência nas medidas de proteção às mulheres vítimas de agressão. De acordo com o dossiê Mulher 2020, divulgado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 82,4% dos crimes foram cometidos pelos companheiros ou ex-companheiros da vítima, e que 78,8% das vítimas de feminicídio foram mortas dentro dos seus próprios lares. Precisamos mudar essa realidade. Para aperfeiçoar a Lei Maria da Penha, apresentei o projeto 146 de 2021, que prevê a criação do dispositivo tecnológico para melhorar o sistema de defesa e comunicação à mulher vítima de agressão. Hoje já existem diversos meios eletrônicos. Por exemplo, as comunidades carentes recebem através de SMS informações, muitas das vezes devido às chuvas, calamidade pública, uma série de coisas. Então, o Alerta Rio mesmo, nós recebemos, é fácil a implantação hoje desse sistema no celular, no caso da vítima. E, evidentemente, o agressor sendo condenado, tendo a tornozeleira eletrônica, existe esse controle. A pessoa está num shopping e recebe a informação que o agressor está ao entorno.
dá tempo dela procurar a polícia, a segurança, ligar 190, pedir socorro, se afastar do local. Então, são meios de comunicação, meios eletrônicos que pode auxiliar na lei, porque a lei por si só não basta. Nós temos visto que, apesar de existir as leis, nós identificamos aí um número altíssimo de feminicídio e diversos outros. Então, precisamos fazer com que os meios de comunicação estejam a serviço da sociedade, a serviço das vítimas. Em briga de marido e mulher, precisamos sim nos meter para salvar a mulher. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Quer elevar sua autoestima? Nós do estúdio Patti e Cia temos uma equipe especializada em cabelos crespos e cacheados esperando por você. Trabalhamos com transição capilar, Fred Styles, Mega Hair e outros. Também trabalhamos com unhas e sobrancelhas para você arrasar por onde passa. Venha nos conhecer. Estamos na Rua Marechal Deodoro 209, Edifício Monte Castelo, Loja 17, Centro de Petrópolis. Estúdio Patti e Cia. Faça seu estilo. Assembleia de Deus, só o amor constrói. Pastor Cristóvão Nunes e a missionária Adriana convidam você para os cultos de louvor e adoração a Deus. Toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Toda sexta-feira, consagração de 9 às 11 da manhã. Sábado, culto de louvor e adoração a Deus, das 7 às 9 horas da noite. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Voltamos com o programa Original ao Vivo, nesta segunda-feira, 28 de março. Recebo agora Felipe Campelo, ele que é o presidente do INEA. Desde já, muito obrigada, tá? Por ter aceito o convite, porque a população tem muitas dúvidas, né? Eu já vou começar disparando com a questão do túnel extravasor, porque está uma confusão na cidade. É a prefeitura, é o Estado, por que o INEA deixou chegar a esse ponto? Porque acabou lá caindo tudo, né? Então, assim, com a palavra, o presidente, por favor. Primeiramente, obrigado, Beth. Agradeço aí a TVC, receber o INEA aqui nesse dia para esclarecer. Eu acho que tem vários pontos a serem esclarecidos e o túnel extravasor acho que é um deles, né? A macrodrenagem é uma responsabilidade, sim, do INEA. A gente, em relação ao túnel extravasor, vamos direto ao ponto para depois a gente desdobrar em relação aos outros assuntos. O túnel extravasor, eu já tenho a ordem do governador Cláudio Castro, do nosso secretário estadual, Tiago Pampolha, que o Estado vai fazer as obras emergenciais do túnel extravasor, mas eu quero falar também um pouco sobre a situação de Petrópolis como um todo. Fica à vontade, a gente derrubou as matérias, derrubou a entrada ao vivo, derrubou tudo para você falar com calma, já que você é um técnico, isso é importante, gente, frisar, o Felipe é um técnico, então ele vai esclarecer aqui para a gente com calma. Então, desde que o nosso governador Cláudio Castro assumiu, né, ele determinou, eu lembro disso, a primeira viagem que nós fizemos foi vir para a Serra, para Alerta, Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis e Areal, eu lembro exatamente. E ele pediu para que fosse o mais rápido possível retomada todas as ações de mitigação das chuvas. E a gente sabe, né, que com as mudanças climáticas, essas chuvas elas tendem a ter uma recorrência menor e intensidade maior. Sim. Então, especificamente Petrópolis, né, a gente retomou logo naquela viagem um contrato de 28 milhões que está sendo da canalização
e refazimento das margens do rio Cuiabá, Carvão e Santo Antônio, na região lá de Itaipava. A gente já está essas obras já está bem avançado nessas obras. Inclusive, hoje a gente está visitando as obras para fazer pequenos acertos na obra, mas a gente já teve um escoamento lá bem interessante, satisfatório, com essas primeiras intervenções. E em fevereiro de 2021, e olha que eu estou falando, não tinha previsão dessas chuvas, né? Eu estou falando de ações preventivas. A gente retomamos, eu e o secretário Thiago Mampolini, a gente foi a Brasília, no Ministério do Desenvolvimento Regional, e conseguimos reaver o convênio, que é o estudo da macrodrenagem da cidade de Petrópolis. O que é a macrodrenagem? Ela passa também pelo túnel extravasor, mas ela pensa a cidade como uma coisa maior. A cidade de Petrópolis, ela tem basicamente 3 rios muito importantes de escoamento, que é da macrodrenagem, que é o Palatino, o Quitandinha e o Piabanha, e a gente tem que pensar como a gente resolve mitigar os problemas das inundações. Isso é um projeto executivo, né? Nós estamos aqui acompanhados com o professor Canedo, com o engenheiro Daniel Moraes, que é diretor de recuperação ambiental. É uma obra complexa que ela passa por uma solução, né, que é a solução da melhoria da macrodrenagem, mas com outras várias ações paralelas. Uma dessas ações paralelas, por exemplo, você pega até o túnel Palatino e os estudos do DNOS, que é da década de 50 e 60, a cidade de Petrópolis ela vem recebendo um boom de ocupação antrópica, isso é, de boom populacional, desde a década de 70. Quando a gente fala nesse boom populacional, o que a gente fala assim? Mais asfalto, mais casa, menos florestas. E quando a gente fala isso, a gente tem menos impermeabilização do solo, mais carregamento de solo e detritos e sedimentos para dentro dos rios, velocidade de escoamento da água, porque a gente imagina uma floresta, a água cai, bate na árvore, perde a velocidade, ela escoa pela árvore, infiltra um pouco e leva um pouco de carregamento, que se isso aqui fosse um parque, teria carregamento natural, teria assoreamento dentro dos rios. Mas a velocidade desses assoreamentos tem aumentado muito. De 2013 para cá, a gente tirou 93 mil metros cúbicos de sedimento dentro dos rios de Petrópolis, só nessa área aqui. Ano passado, em novembro, a gente fez uma ação do Limpa Rio aqui, a gente tirou 14 mil metros cúbicos de sedimento. Então, assim, essa quantidade de sedimento, ela tá aumentando. Então, a gente precisa, assim, tem um estudo que a gente está fazendo de macrodrenagem, que passa por túnel, se vai ter outro túnel, se não vai ter outro túnel, se vai ter outras soluções, se vai ter represa, se não vai ter represa. Esse estudo que vai dizer, o INEA é um órgão técnico, que tem um suporte da academia, como o professor da FRJ, o professor Canedo também, entre outros professores que a gente escuta. Então, assim, a gente tem esse embasamento técnico, com modelagem, com cálculo matemático, mas a gente precisa também de várias outras ações que não correspondem ao INEA, por exemplo, que é a questão da lei de ocupação do uso do solo, não ocupar as margens, não ocupar as encostas, tentar diminuir a antropização da cidade, ou a permeabilização do solo. Todos esses fatores a gente tem que agir em conjunto para o benefício da população petropolitana. Na segunda-feira, a TVC estava lá e que bom, né, que a imprensa está cobrindo bastante isso. A gente teve uma audiência com o juiz aqui, com a doutora Zilda, com a promotora, com o doutor... eu vi a audiência com o doutor Jorge Martins. Com o doutor Jorge Martins, onde lá ficou definida uma matriz de responsabilidade. Dessa matriz de responsabilidade, já imediatamente coube ao INEA os assoreamentos dos rios para tentar chegar ao rio, que a gente chama de V0. E aí, Beth, V0 o que é? Seria a calha natural para o escoamento das águas de forma satisfatória. A gente começou já na sexta-feira, ali perto do Palácio do Cristal. Quem passar por ali vai ver já umas máquinas do INEA tirando o solo ali. Mas a gente precisa da ajuda da população e ajuda... Mas ali está sendo feito o que, assim, na prática, para a população entender? A gente está tirando sedimentos para que o rio fique mais livre para correr. Basicamente, o desassoreamento é isso. Porque a gente tem muitos... E esse sedimento que é retirado é levado para onde? É levado para o aterro, lá em Pedro Rio. Que é uma pergunta que as pessoas fazem. Tá, eles limpam ali e jogam aonde? Pedro então, estou Rio. te fazendo uma pergunta. É um material inerte, que a gente chama, material... Até desculpa aqui que ele está falando, estou vendo aqui, porque as pessoas estão fazendo várias perguntas, eu não quero interromper seu raciocínio, no final, gente, eu passo, tá bom? Assim, esses pequenos montinhos que eu vi na cidade agora, sim, de limpezas que eu vi pela cidade quando eu estava vindo para cá, não é o nosso, não. O nosso, ele sai da máquina, ele tem um momento de secagem na beira e vai direto para o caminhão. Do caminhão a gente leva para Pedro Rio, tem uma central de tratamento de resíduos. Esse resíduo é um resíduo não inerte, né? É um resíduo, inerte, ele não é tóxico, a gente destina lá. Então, isso tudo
tudo direitinho. Você está dando uma explicação muito boa, ampla. Eu que sou leiga no assunto, tu consegue entender, acho que o pessoal também. Mas, só para acabar um pouco aqui a ansiedade, fala um pouquinho, por favor, do túnel extravasor. Tá. Então, só terminar a matriz e eu vou para o túnel. Pode finalizar. A segunda responsabilidade que nós nos comprometemos é continuar e findar o estudo, que eu acho que é um estudo... eu sei que existe essa questão emergencial da população, essas ações que a gente precisa, né, que a população tem... Mas se esse estudo é um estudo mais longo, mas é um estudo que a gente para resolver. Para resolver. Isso é bom. Né? Então, assim, é um estudo... Porque senão fica sempre paliativo. Vai ali, conserta, mas se... E de estudo é execução. Execução. O todo não estiver funcionando, aí depois volta a acontecer. Que a gente precisa pensar a longo prazo, Petrópolis a longo prazo. Né? A gente não pode pensar Petrópolis para o próximo verão. A gente tem que realizar ações de emergências para o próximo verão, para as próximas chuvas, mas a gente tem que pensar Petrópolis, que é a cidade que a gente quer daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Com certeza. Que a gente precisa de medidas definitivas. E esse estudo ele é muito importante, que vai nortear esse processo. E o terceiro estudo que a gente vai realizar, que a gente já está mobilizando a equipe, que não estava inicialmente pensado, mas dentro dessa reunião ficou para o INEA fazer, é o estudo de ganho ecossistêmico da bacia hidrográfica do Piabanha, como um todo. Que é áreas que podem ser restauradas, ganhar florestas, a gente atuar junto com um programa que a gente tem estadual de Floresta do Amanhã, né, de reaver margens, onde a gente possa plantar mata ciliar. Então, esse processo, porque as margens seguras com árvores, ela tem menos caimento de terra e velocidade de terra para dentro. Então, é importante explicar isso, porque muita gente acha que é só desmatar, construir e acabou, né? Então, e aí, assim, e dentro desse processo, o que ficou definido nessa reunião? O governo do estado vai fazer as obras emergenciais do Quitandinha. A gente está nesse momento, né, os secretários, junto com o nosso governador Cláudio Carlos, estão definindo só porque qual órgão que vai executar a obra. O INEA vai acompanhar, independente se for o INEA vai acompanhar e executar, se não for o INEA vai acompanhar de quem está sendo feito. E é muito importante que a população saiba, essa obra, o túnel Palatinato, né, que desvia a água do Rio Palatino para Jusante, ela é uma obra importante dentro do sistema de macrodrenagem, mas ela sozinha ela não resolve o problema. Ela tem todas essas ações que a gente falou, elas são muito importantes. E dentro de uma das importâncias, o refazimento do túnel do Palatinato e o enxerto lateral para a estabilização do terreno, é muito importante, né, de uma ação que a gente já vai ter uma reunião essa semana com a Águas do Imperador, e a gente também, a promotoria provavelmente vai chamar possivelmente a prefeitura, é que não haja ligação nesse túnel. Esse túnel é uma cápsula. Então, o que a gente identificou dentro de algumas vistorias foi que teve muita ligação de esgoto e de águas pluviais. E isso desestabiliza. Não só, é como se fosse, desculpa, eu vou usar um termo leigo, como se fosse uma casca de ovo. Ela é dura enquanto ela está fechada. Se você faz um furinho, você compromete toda a engenharia daquele encapsulamento. Então, assim, é muito importante que não haja nenhuma interferência, que tenha uma ação vigilante da Águas do Imperador, do INEA, claro, da prefeitura e da própria população, de que mora ali no entorno, que não deixem fazer essas ligações, que essas ligações comprometem a estabilidade do túnel. E também, além dela comprometer, a água que retorna para as casas, quando o túnel recebe uma carga de água, uma carga hidráulica muito grande, ela pode soltar esses encanamentos que são feitos, às vezes, mais frágeis do que a própria parede do túnel, e começar a infiltrar entre o túnel e a camada de solo, e ali criar um bolsão de ar, um bolsão de água, e pode desestabilizar não só o túnel, mas como o solo acima. Aí vira uma bomba numa situação dessa. Sim, então é muito importante que ao terminar essa obra, que a gente, tanto a população quanto os órgãos competentes, se mantenham vigilantes para que isso não ocorra mais. Você está falando desse assunto, aí um telespectador gostaria de saber do presidente do INEA a situação da ocupação das margens. Aí ele dá um exemplo da área ambiental. Por exemplo, a companhia de eletricidade, de energia elétrica, a Enel liga energia, o consórcio Águas do Imperador faz o fornecimento da água, o pior de tudo em área ambiental. Margem dos rios, fica difícil assim. Como é feita essa fiscalização, a população quer saber? Porque muitas das vezes a gente tem visto aí que as pessoas constroem em áreas ambientais. E como fica essa fiscalização? É o INEA que tem que fazer? Quem é que a prefeitura? O telespectador é Leonardo Cruz. Leonardo, esse é meu cotidiano, esse é meu dia a dia. A gente lá no INEA, quando eu conversei com o Ministério Público, com o Judiciário,
A gente precisa fazer uma revisão estadual. Esse problema não é um problema de Petrópolis, esse é um problema do Estado do Rio de Janeiro, esse é um problema brasileiro. A gente precisa discutir ordenamento urbano de forma mais séria. A competência original é do município, mas eu acho que não tem que ser uma atribuição só municipal. Eu acho que tem que ser uma atribuição municipal, estadual, federal, do judiciário, porque às vezes é muito difícil, mesmo com o processo de sanção administrativa do INEA, onde a gente consegue terminar um processo, onde o desfazimento daquela casa ele é fundamental para a saúde daquele corpo hídrico ou daquela unidade de conservação, só que a gente tem um problema hoje muito difícil, por uma questão social, não é, né, mas de que a gente consiga na justiça fazer esse desfazimento dessa casa. Né? O que é o desfazimento? Só para um termo técnico nosso, né, Beth? Assim, a gente demolia a casa. Né? Então, assim, tem uma família que mora ali, obviamente tem muitas famílias que vão morar ali porque não tem outra possibilidade de morar ali, a gente entende isso, né? Mas é muito necessário que essas construções elas não sejam permitidas serem feitas. E quando permitida, e quando o órgão que faz a sanção, seja o INEA, seja o município, termina o processo administrativo tecnicamente mostrando que ela está em área que a gente chama de faixa marginal de proteção ou área de preservação permanente, que o juízo dê autorização para a gente fazer esse desfazimento. Porque se não fizer esse desfazimento, amanhã depois vem uma chuva e pode levar essa casa, essa família. Às vezes a gente está fazendo isso preventivamente para que não ocorra um problema maior. É todo um aparato que vem, Beth, que é necessário de suporte, o judiciário permitir ter uma área ou um aluguel social que essa pessoa que possa fazer a remoção dessa pessoa, mas isso é uma atividade constante. As concessionárias, elas vão nos ajudar muito se elas não realizarem as ligações. A gente sabe, a gente já conseguiu conter ocupação irregular dentro de unidade de conservação, quando as concessionárias em conjunto com o INEA não fazem as ligações, elas cortam cotidianamente as intervenções, porque isso desestimula. A gente não consegue tirar as casas já colocadas, mas desestimula a vinda de novos. Porque se você ninguém gosta de ter a sua luz cortada toda semana, todo mês. Sim. Então, aí as pessoas não vão para aquele lugar porque sabem que tem uma vigilância ali de rotina. Então, isso é muito importante que aconteça. É muito importante que essa reflexão seja feita, né, de forma mais ampla e que isso, assim, hoje até com a questão dos satélites, de fotos espaciais, a gente consegue provar que a casa foi construída depois da legislação, a gente consegue tudo. Mas uma vez a casa construída, a gente tem muita dificuldade de retirar né? aquela família que vive ali. Eles perguntam também quantos funcionários do INEA estão trabalhando hoje em Petrópolis, assim, para a questão emergencial, porque já precisamos de ações de emergência, para essa questão emergencial. No Limpa Rio, a gente está com 3 máquinas, então você tem as pessoas que operam as máquinas, os caminhões. A gente tem, essas pessoas estão trabalhando nesse momento na questão de execução. De execução do Limpa Rio. A gente tem uma equipe trabalhando na elaboração do projeto. Elas não estão em Petrópolis, elas ficam na sede, e no Rio de Janeiro, mas elas estão trabalhando em função do projeto de macrodrenagem. E você tem uma equipe que está aqui com a gente fazendo as vistorias. E hoje de obra, a gente tem a obra do Cuiabá, que está sendo realizada também. Então eles perguntaram margens da Coronel Veiga, se tem alguém limpando, se tem alguém cuidando. Não, limpando não. Limpando não. Uma outra Bairro questão... Quitandinha, tem alguma ação? Não, a nossa ação está lá na Palácio Cristal, porque aí é uma outra questão, Beth, que é muito importante quando a gente fala em projeção de cidade, projeto de cidade. Porque quando fala assim, tem trator do Estado, aí todo mundo já liga ao INEA, não necessariamente. Não necessariamente. Esse trator do Estado que, de repente, eles viram limpando em algum lugar... Pode ser assim, por exemplo, a encosta não é uma responsabilidade do INEA. Então, assim, pode ser seja um trator que você fazer a manutenção na encosta. Pode ser até que esteja um trator do INEA apoiando, mas não é uma obra. Não é uma obra. É porque a nossa expertise... Vamos explicar, pessoal. Porque a nossa expertise é drenagem. Sim. Assim, a nossa expertise não é encosta. Né? Então, no passado, né, teve, no 2011... Acabou que, assim, por proatividade do órgão, é um órgão que tem uma proatividade, tem uma equipe técnica muito proativa de querer ajudar. Na quarta-feira, a primeira chuva, na terça-feira, quarta-feira eu estava com 100 homens aqui. Eu lembro que eu vi vocês, foi no dia 16, no dia seguinte, na quarta-feira que eu passei, ele nem podia passar porque estava o caos, ele falou, você não pode passar. Eu falei, não, mas eu estou filmando. Aí ele falou, não, mas aí não pode, não sei o quê. Aí eu falei, não, rapidinho e tal, e tinha muita gente com colete do INEA. Sim, naquela então assim, a gente é um órgão que assim, a gente
pela proximidade que a gente tem dos parques, de todas as ações que a gente tem, sensibiliza muito. Então, assim, na terça-feira, às 4h15 da tarde, a gente começou a ver as imagens. Na terça-feira. Na quarta-feira, às 7 horas da manhã, a gente estava com 100 homens aqui, alguns voluntários, trabalhando, ajudando, apoiando o Corpo de Bombeiro nos resgates, né? Eram aqueles coletes amarelos, são os guardas-parques, eles são especializados nisso. Quem não era especializado na parte de resgate foi para ajudar na questão de receber mantimento, a organização, mas são pessoas assim, foi uma atitude assim que até hoje a gente se emociona muito, como rapidamente um corpo técnico do INEA, mais de 100 pessoas vieram para cá, subiram, alguns com veículo próprio, para ajudar e ficaram aqui durante uma semana com a gente, né, se dedicando, cortando árvores. A gente tinha rios que estavam totalmente represados com árvores, entre ajudar às vezes no desabamento, quando a gente estava no horário assim que, por causa de uma chuva ou de alguma coisa, a gente não poderia estar mais naquele ponto, a gente ia, serrava as árvores. A gente atuou muito fortemente durante 7 dias. Muita gente com colete do INEA, um coletinho azul e branco. E assim, a gente tem hoje, eu sou muito grato à equipe da GG Parque, a gente chama que é o grupamento de guarda-parque, pela atitude deles. Assim, muitos deles estavam férias, fora do trabalho, e permaneceram aqui em Petrópolis até o momento de desmobilização. Então, você conhece um trabalho que foi feito, eu não conheço, estou te perguntando, no Parque São Vicente, segundo os moradores, lá foi uma obra do INEA que não foi terminada. Você sabe alguma coisa sobre se é do INEA? Porque foi o que eu falei, às vezes até por desconhecer, a pessoa não sabe o que é do INEA e o que é de outra. Parque São Vicente não. Parque São Vicente, falando que foi um trabalho que não terminaram lá, seria esgoto misturado com águas pluviais, então isso não tem a ver. Provavelmente não, porque saneamento básico não é INEA, mas assim, a nossa telespectadora, se quiser, eu puxo saber, Beth, volto aqui para fazer. Se for INEA, eu volto aqui para explicar se a gente terminou, não terminou, se era responsabilidade não. A gente está à disposição aí para voltar quantas vezes for necessário para esclarecer todos esses pontos. Então, tem gente que mandou aqui pergunta com áudio, gente. Com áudio não dá, mas tem a pergunta aqui do Guilherme. Ele diz assim: um calendário de execução da total limpeza do Rio Extravasou, por favor, não aguentamos mais, e lá é responsabilidade do INEA, do Estado. O Extravasou não é a limpeza, é a reforma. Não, eu estou lendo, está aqui limpeza. Não, é reforma. A reforma do Extravasou que caiu. Provavelmente a reforma limpeza. Que você tem a limpeza, lá a reforma mesmo. A gente está, nos próximos dias agora, a gente deve definir quem vai fazer o cronograma de trabalho. Você tem ideia, assim, de tempo? Que é um trabalho que não parece pequeno. Assim, a é uma ideia, não dá para falar, está pronto, a gente entende. Como eu falo, assim, existe uma questão de tecnicidade dentro do processo que não adianta a gente fazer mal feito. Claro, porque aí você não dá para prometer aqui, chegava assim, olha, não, em um mês a gente resolve. Não sei, quem vai me dizer isso? É o engenheiro que vai descer e vai fazer todo o diagnóstico, vai falar, olha, eu preciso de X tempo. Até porque seria legal, né? Falar, vai um mês, 2 meses, tem que começar, tem que fazer um estudo, a gente entende isso, mas eu acho que a angústia da população é assim, vão começar a fazer, vão executar, vai... Eu entendo, Beth, assim... Você viu lá o estrago, né? Eu entendo perfeitamente a ansiedade da população, eu entendo, a gente se coloca no lugar deles, então, até por isso... Quando me ligaram da TVC, pediram para mandar um tempo, não, eu vou, não tem, assim, a gente se coloca no front, à disposição, a gente não vai se furtar, mas aí eu vou pedir um pouco de calma para vocês que estão escutando, assim, as coisas têm que ser feitas de forma técnica. Não, você está certíssimo, não adianta também chegar e falar assim, daqui a pouco está pronto e todo mundo vê que foi só um blá blá blá. Eu acho bom isso, pessoa pé no chão, né? Existe um cronograma que vai ser desenvolvido de trabalho, a gente volta quantas vezes forem necessárias para apresentar para vocês o cronograma de trabalho, se está atrasado, se não está atrasado, transparência total dentro do processo. O que não dá para ser feito é assim, por pressões, né, ou midiáticas ou popular, fazer um projeto mal feito, e aí o professor Canedo, numa dessas reuniões nossas, a gente tem que acelerar, e ele foi muito feliz e falou assim, olha, não adianta você botar 2 mulheres que o parto vai sair em 4 meses e meio. Então, assim, você faz um bebê em 9 meses. Então, é preciso, assim, a gente é preciso... Eu sei que o momento é um momento muito difícil, muito delicado, onde a gente quer respostas muito rápidas,
Mas a gente precisa que essas respostas elas sejam baseadas na ciência, né? Baseadas na técnica, na melhor técnica possível. Porque senão a gente está só jogando um problema ali para frente. Até porque ali está muito tempo sem mexer, né? Então agora a gente vai em ter que fazer 2020, a área que a gente fez em 2020, ela está intacta. A gente tinha feito uma pequena intervenção em 2020, mas que agora veio muito volume. Na primeira chuva, que se falou do túnel extravasor, a gente, no período aqui que a gente passou uma semana aqui na Ajuda Nejat, a gente visitou o túnel extravasor e ele estava vertendo na primeira chuva. O problema agora foi na segunda chuva. O vertendo para a gente, que a gente chama legalmente, o túnel estava bebendo. Sim. Ele estava passando a água por ali. Falou na época de que estava entupido, não estava entupido, ele estava bebendo. Agora não, agora nessa segunda chuva ele teve um problema estrutural e ele vai comprometer a vazão dele interna. Por isso que a gente precisa fazer essa obra emergencial. Tanto que a gente analisou as ligações clandestinas antes desse desabamento. Antes do desabamento a gente já tinha visto que estava com algumas ligações ali feitas e que a gente precisava rever isso. Agora a gente precisa fazer uma obra emergencial e o túnel ficou pronto na década de 70 ou 60, não me engano exatamente agora, mas naquele período. A gente teve enchentes em Petrópolis depois desse período. Sim, algumas. Então, assim, não pensem que o túnel extravasor é a solução de todos os problemas. Eu lembro de 88 para cá, porque antes eu era criança. Então. E para quem está perguntando assim, sobre a atenção a jusante, eu sei que várias pessoas são leigas, mas tem pessoas técnicas assistindo a gente. Sim. O impacto a jusante é o que a gente também conversa muito internamente com a academia, se a gente acelerar, a cidade de Petrópolis ela acelerou o escoamento da água dela por causa das ações antrópicas, por causa da expansão urbana. Sim. Se a gente pegar essa água e colocar vários túneis e acelerar, a gente tem que tomar cuidado com o que vai acontecer em Correias, Nogueira, Itaipava, Pedro Rio, Areal, Alberto Torres e assim por diante, dentro da bacia hidrográfica. Então por isso que esse estudo tem que ser um estudo muito bem calculado, porque é ele que vai dizer se vai ter que impactar o montante ou a jusante acima das intervenções e abaixo dessas intervenções, porque às vezes também a gente está transferindo um problema. Isso, porque aí resolve aqui e afunda Correios. Isso. Então, assim, todos esses fatores eles estão sendo levados em consideração, por isso que é um estudo muito complexo. Não é um estudo que não adianta sair fazendo túnel, jogar água ali mais para frente, isso aqui, daqui a pouco a gente vai ver que tem um problema em Correios. Então, às vezes os modelos matemáticos que a gente roda, os modelos hidráulicos que a gente roda, demoram 30 e poucas horas para serem rodados. Então, a gente dá um comando e vai embora e só volta depois de 30 e poucas horas para ver o que acontece numa chuva, na chuva em tal ponto, se cair com todas essas intervenções a serem feitas. Então, por isso que, mais uma vez, assim, eu entendo os anseios da população, a ansiedade nas soluções, mas esse é um problema histórico de Petrópolis. A cidade de Petrópolis é uma cidade que ela tem esse problema não só de enchente, mas de riscos geológicos já diagnosticados há várias décadas, e que para a gente ter soluções que permitam que a cidade tenha menos sofrimento nas próximas décadas, a gente precisa se basear em estudos técnicos e deixar as pessoas que são especialistas no assunto proporem para a gente uma solução definitiva. Eu acho ótimo, você foi muito claro. Qual a tua formação, Felipe? Sou gestor e o meu mestrado em meio ambiente é a parte de biodiversidade. Por isso que eu bato tanto na tecla da impermeabilização do solo. Você é uma pessoa técnica e a gente fica feliz de ter um presidente do INEA que seja uma pessoa técnica, que não seja só uma indicação política, né? Porque se é uma indicação política, mas é técnico, é bom. O ruim é quando é indicação política, a pessoa não entende nada de nada. Então a gente vê que você sabe do que você está falando. E tudo que você falou aqui, para mim está ótimo, eu acho que para algumas pessoas também. Agora só vou ter que te apertar mais um pouquinho, porque as pessoas mais leigas no assunto ficam assim, tá bom, tá tudo maravilha, mas emergencialmente, para a gente ter um pouquinho de tranquilidade, agora já até aumentou, o que o Estado, o que o Felipe pode responder, pelo menos pelo INEA, vai fazer para ajudar Petrópolis nesse momento, nessa situação toda de caos? Então, assim, resumindo, porque foram várias perguntas, eu fiz um pacotinho aqui. O que o INEA pode fazer hoje? Sim. O que o INEA pode fazer hoje é desassorear o rio. É o que a gente vai ter que fazer hoje. É deixar o rio mais livre possível para as próximas chuvas.
que deve acontecer nessa semana. Então, E essa semana, então, começa esse trabalho. Já começou. Já começou. Na sexta. A gente Começou já sexta-feira passada, dia 25. Tá. A gente começou. É o melhor momento de limpar rio? Não é o melhor momento, Beth. O melhor momento de limpar rio é no inverno, na estiagem. Por quê? Porque o rio está mais raso, você consegue tirar mais o fundo. Então, a gente está fazendo uma ação emergencial mesmo. Né? E continuar os estudos e acelerar a proposta que foi na reunião lá na audiência com o Dr. Jorge, da questão da restauração ambiental, do ganho ecossistêmico do Piabanha. São essas 3 ações que o INEA vai agir emergencialmente. Hoje é o Limpa Rio. O que o Estado vai fazer? Né? O comprometimento do governador Cláudio Castro, Sim. se vai ser pela CEINFRA, se vai ser pela INEA, se vai ser pela EMOC. Não importa a parte, o que o Estado vai fazer. O INEA vai acompanhar. Sim. Se ele for executor, é óbvio que ele vai acompanhar, porque ele vai executar. Se ele não for, a gente vai acompanhar a obra, que é a obra emergencial do túnel Palatinato, né? Porque aquela obra não é só a obra em relação ao túnel da drenagem, você tem uma obra de infraestrutura de contenção ali de casas que estão em risco. Então são obras, ela é emergencial para a população de Petrópolis, para a enchente, mas ela é muito mais emergencial para as pessoas que vivem no entorno daquela intervenção ali, que elas hoje não estão podendo voltar para casa. Então, a gente vai acompanhar acho que essa semana já vai ser definido quem vai executar e já vai ser apresentado um cronograma. As obras emergenciais, elas têm mais ou menos 1 ano para serem executadas, então ela não tem aquele processo administrativo de contratação, de licitação e tal, são contratações mais rápidas e o governador ele já autorizou um montante na ordem de 40 milhões para serem realizada essa obra. O governador falou, e a gente até colocou aqui ele falando, que não vai deixar Petrópolis até que a situação esteja normalizada. Sim. Então, dentro disso que ele falou, esse trabalho do INEA vai acompanhando. Por exemplo, você falou agora é emergencial, na época ideal para se limpar os rios, vocês estão limpando porque é uma emergência. Mas aí no inverno, junho começa o inverno, daí junho, julho, agosto, vocês vão fazer essa limpeza de novo? Beth, o que acontece? A gente tem uma calha original do rio, que ela tem uma certa profundidade, ela tem um certo assoreamento, né, um certo fundo. Sim. O que aconteceu com essa rápida ocupação urbana em Petrópolis é que a quantidade de sedimento, lixo a terra e areia que caem para dentro e material sanitário que caem para dentro das calhas do rio, elas vão exigir que nós fiquemos aqui 1 ano ou se bobear mais. Porque, como eu te falei, o processo de assoreamento dos rios aqui tem aumentado. Porque você imagina, outro dia eu vi um vídeo, se eu não me engano, foi na 24 de maio. Era uma cachoeira descendo da rua. É uma cachoeira da rua. Aquela água que ela vinha descendo dentro do mato, bem devagar e tal, ela começou a cair numa velocidade e com essa velocidade ela começa a levar coisas para dentro. Seja material de resíduo de construção civil, de casa, de pedra, de paralelepípedo, que ele carrega para dentro do rio, Sim. seja de lixo ou seja de matéria. Então, hoje, e aí, só voltando uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, qual é a grande complexidade de Petrópolis? Por que a gente começou, às vezes, como que a gente faz as escolhas dos nossos pontos de desassoreamento? Como você tem ocupado algumas margens, né, por exemplo, o Rio Quitandi, né, que você entra por Petrópolis, para você limpar aquele rio ali que você tem as 2 margens ocupadas, é muito complexo, porque minhas máquinas são grandes. Então você tem que entrar ou com máquina muito pequena, ou às vezes você tem que fazer com uma entrada manual de limpeza, ou às vezes tem lugar que você está confinado que você não consegue nem entrar. Então é por isso que a gente precisa repensar toda a questão urbanística de décadas. Eu não estou falando que foi A, B ou C, eu estou falando de questões históricas, de urbanização, que atrapalham muito esse trabalho que acaba refletindo na qualidade de vida de toda a população. Sim. Então, assim, quando a gente tem as 2 margens ocupadas, outro dia eu fui numa cidade que pediram para a gente fazer um Limpa Rio, que a cidade está construída por cima do rio. E aí, como faz? Não faz, é manual. Nossa. E aí você entra embaixo na parte do confinado do rio, tem lava-louça, tem pedaço de pneu, tem... O Leonardo tá ligado, dá uma olhadinha aí, ver se você consegue responder. Limpeza sim, mas ele falou em esgotamento sanitário.
Leonardo, não, limpeza sim, não, mas assim, é porque você falou em esgotamento sanitário. Eu falei, porque assim, obras de esgotamento sanitário e microdrenagem, pode ser que a gente fez várias ações no Petrópolis, assim, a gente faz vários rios, não faz só, não se limita somente ao... porque botou aqui que foi o município em parceria com o INEA. Sim, não, a gente foi feito, acho que foi em novembro do ano passado, verdade. Mas é desassoreamento. Desassoreamento, não, desassoreamento sim, Leonardo, desassoreamento fomos nós. Porque como a parte de saneamento básico, aqui em Petrópolis, se não me engano, está com a concessionária Águas do Imperador. Saneamento e distribuição de água. Aí eu não sei como é que essa divisão exatamente com a prefeitura, mas é uma atribuição mais municipal. O INEA não faz obras de saneamento básico. E é muito importante, Beth, essa oportunidade, a gente esclarecer o que o INEA faz e o que o INEA não faz, para não... Ele confirmou isso em novembro, porque o Leonardo, ele é líder comunitário, então assim... Novembro foram parte daqueles 14 mil metros cúbicos que a gente retirou, foi no Parque São Vicente. Mas então, a gente não fez obra a gente não fez obras de saneamento básico, tá? Assim, só para deixar claro. Então, aproveitar esses mais 5 minutinhos que nós temos, deixa claro para a população, porque a gente acaba de ver, depois o pessoal, quem perdeu, isso vai ficar no Facebook, no Instagram, no YouTube, você pode ver, rever, tirar todas as dúvidas, voltar lá, né? Tem bom porque fica salvo lá. O que é responsabilidade do Estado, o que é do município na sua área, claro, porque fica aquela coisa, não, mas isso foi a prefeitura, isso foi o Estado. Então, assim, eu vou dar o primeiro recado que eu vou deixar a responsabilidade pode ser de um órgão ou de outro, eu vou falar quais são as minhas aqui, não tem problema nenhum falar isso. Só que a solução passa por todos os órgãos, todas as esferas. Passa pela população, passa pelo judiciário, passa pelo Ministério Público, passa pelo INEA, passa pela prefeitura, passa pelo governo do Estado, passa pelo governo federal. Então, acho que a gente tem que pensar assim, ao invés de ficar tentando achar de quem é a responsabilidade de quem, eu acho que isso é importante dentro de uma matriz de responsabilidade, de saber de quem comprar, mas tem que saber o seguinte, as ações elas vão ter que ser feitas em conjunto, todo mundo junto. Né? Tem a responsabilidade do INEA, claro, nessa matriz, desassoreamento de rios, macrodrenagem, incluindo estudo, projeto básico, projeto executivo e execução do INEA, apesar de sendo feito com o dinheiro do governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional. A gente tem convênio já assinado e sendo em execução, mas quem está executando esse projeto é o INEA, o Limpa Rio é o INEA, o futuro estudo com as AIPINs, né, com as áreas prioritárias de restauração, vai ser feito pelo INEA. E o governo do Estado, né, através do governador Cláudio Castro e quem passou a informação, o secretário Tiago Pompoli, já informou que o Estado vai fazer a reforma do túnel do Palatinato, emergencial. Isso é resolução do Estado. Tem do INEA e essa eu sei que é do Estado. Tem uma série de outras responsabilidades, lei de uso e ocupação do solo, microdrenagem, encostas, enfim, tem uma série de outras ações que o INEA não é responsável, cada um tem a sua, uma coisa é no município, outra coisa é o Secretaria de Infraestrutura, enfim, a população tem a sua responsabilidade de ser vigilante, não jogar lixo nos rios. Eu sempre puxo a orelha. Não jogar lixo nos rios, isso é muito importante. Esse lixo que vai para o rio, esse lixo que vai para a rua, ele entope. Se ele entope, ele enche depois a casa de alguém. Então, assim, não faça ligação erradas. Se, por acaso, assistirem construções acontecendo irregulares em áreas de proteção permanente ou em faixa de marginal de proteção de rios, avisem os órgãos competentes, avisem o INEA, avisem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para que a gente não consegue, a gente está em 92 municípios, a gente tem mais de 43 mil quilômetros quadrados para a gente vigiar, então, assim, a gente não consegue vigiar tudo, a gente conta muito com a população vigilante nesse processo. O Ministério Público também, acho que tem um papel fundamental no processo ele está sendo, junto com o Dr. Jorge, coordenador da matriz de responsabilidade e vai ser o que vai cobrar, né? Porque a gente tem o Executivo, ele tem pela própria democracia, ele tem as suas alternâncias de poder, que é natural dentro do Executivo. Então, mas assim,
A gente está executando coisas de 10 anos para trás, de 11 anos para trás, de 2011. Então, é importante o Ministério Público vigilante nessa matéria de responsabilidade, quem fez o quê, quem está atrasado, quem está adiantado, respeitando cada um seu expertise, cada um na sua área de aptidão, porque toda vez que Beth, não assumir a responsabilidade, mas toda vez que a gente deixa de forma que isso não é atribuição do órgão, talvez assumir uma responsabilidade onde a gente às vezes vai se enrolar, falando bem coloquialmente, assim, a gente não vai conseguir executar da forma como deveria ser executado ou acompanhar da forma como deveria ser, porque não é o nosso expertise e a gente vai prejudicar a população. Então, é muito importante que a população saiba aonde cada órgão tem a sua responsabilidade para cobrar corretamente essa responsabilidade e saber que a solução não passa por uma única intervenção. A solução passa por uma intervenção onde que todas as pessoas vão ter que estar conosco. Inclusive a sociedade civil, cada um tem que fazer a sua parte. Nós estamos falando de casos específicos de Petrópolis, mas serve para todos os municípios que nos acompanham diretamente pela TV, Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes, e todos que nos acompanham aí também pelas redes sociais, pela internet, Brasil e o mundo, porque, gente, cada um pode fazer a sua parte. Primeiro, não jogando lixo, sofá, cadeira, tudo que você não quer, jogando no rio. Pelo amor de Deus, isso vai piorar já a situação que a gente tem um histórico complicado em Petrópolis. E outra coisa também, fiscalizando. Não precisa ir lá brigar com o vizinho. Tem os órgãos competentes, liga, olha, tem uma construção irregular. Eu sei que aqui é área de proteção, tem gente construindo. E também as concessionárias colaborando e não fazer nenhuma ligação, não ligar a luz, não ligar a água, pronto, porque aí a pessoa não fica lá. Então, assim, não adianta também, quando o problema explodir, colocar na mão ou do município, ou do estado, ou do governo federal, se a população não está fazendo a sua parte. Isso eu sempre falo aqui. E foi bom você reforçar, você que é o presidente do INEA e trabalha nessa área, que é um técnico, um cara que vive disso, porque as pessoas falam, não, é só um papel. Imagina, se cada um que mora na cidade jogar só um papel, olha, a quantidade imensa para aquilo ali entupir. Então, é complicado, mas a gente acredita que, eu pelo menos tenho muita esperança ainda nas pessoas, que elas vão entender que não jogando lixo, não jogando nada nos rios, já ajuda e muito, não é pouco não. A gente no INEA, a gente tem um programa Ambiente Jovem, que a gente lançou semana passada. A gente acredita muito na próxima geração. Eu brinco sempre assim, meu filho põe cinto quando ele entra no carro, mas ele não sabe o que é multa, ele tem 8 anos ainda. Então, porque ele foi educado para usar cinto. Sim. A gente usa cinto porque a gente tem medo de multa. Isso. Ele foi educado para usar cinto. Então, eu acredito muito na próxima geração, eu acredito muito na educação ambiental, eu acredito muito no programa Ambiente Jovem. Vocês têm vídeo disso, dessa campanha? A Ambiente Jovem é um programa que a gente vai capacitar 6 mil jovens lideranças comunitárias para que elas sejam multiplicadoras dentro das comunidades delas. Se tiver algum vídeo, pode mandar, a gente roda gratuitamente, porque é serviços de utilidade pública, gente. Porque eu acredito muito na nova geração, que a gente vai formar uma geração melhor do que a que nós fomos. Eu acho que é o nosso papel. Nosso papel é formar gerações melhores. Felipe, muito obrigado mesmo. Nosso tempo basicamente está acabando. E eu só tenho que te agradecer por ter dado essa explicação, espero que tenha ajudado e já vou deixar aqui aberto para uma próxima oportunidade, tá? Não, você também, Beth, sim, toda vez que precisar do lado da gente, pode chamar, tiver alguma dúvida, seus telespectadores, vou te perturbar, você já tem meu telefone aí, pode mandar, não tem problema nenhum. São muitas dúvidas. Às vezes eu demoro um pouco a responder porque eu estou dentro de uma operação e tal, mas chega lá, a resposta chega. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada mesmo, tá? Tá bom, obrigado. Bem, nós vamos para um breve intervalo, rapidinho, 2 minutos, eu já volto. Este final de semana vai ser show, bebê, para a terra e no Brasil. Dá uma espiada nessas ofertas! Contrafilé friboi quilo 42,99. Carré quilo 11,99. Asa de frango quilo 11,99. Mussarela peça ou pedaço quilo 26,90. Heineken lata 350 ml 3,89. Pra mim é show, bebê, pra mim é chocolate. Beba com moderação.
Brasil, a violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública que atinge todas as classes. Dados mostram que, apesar dos avanços, ainda é preciso conscientização e mais eficiência nas medidas de proteção às mulheres vítimas de agressão. De acordo com o dossiê Mulher 2020, divulgado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 82,4% dos crimes foram cometidos pelos companheiros ou ex-companheiros da vítima, e que 78,8% das vítimas de feminicídio foram mortas dentro dos seus próprios lares. Precisamos mudar essa realidade. Para aperfeiçoar a Lei Maria da Penha, apresentei o projeto 146 de 2021, que prevê a criação do dispositivo tecnológico para melhorar o sistema de defesa e comunicação à mulher vítima de agressão. Hoje já existem diversos meios eletrônicos. Por exemplo, as comunidades carentes recebem através de SMS informações, muitas das vezes devido às chuvas, calamidade pública, uma série de coisas. Então, o Alerta Rio mesmo, nós recebemos, é fácil a implantação hoje desse sistema no celular, no caso da vítima. E, evidentemente, o agressor sendo condenado, tendo a tornozeleira eletrônica, existe esse controle. A pessoa está num shopping e recebe a informação que o agressor está ao entorno. Dá tempo dela procurar a polícia, a segurança, ligar 190, pedir socorro, se afastar do local. Então, são meios de comunicação, meios eletrônicos que pode auxiliar na lei. Porque a lei por si só não basta. Nós temos visto que, apesar de existir as leis, nós identificamos aí um número altíssimo de feminicídio e diversos outros. Então, precisamos fazer com que os meios de comunicação estejam a serviço da sociedade, a serviço das vítimas. Em briga de marido e mulher, precisamos sim nos meter para salvar a mulher. Voltamos com o programa original ao vivo nesta segunda-feira, 28 de março. Vamos acelerar porque o tempo está acabando. Roda aí a vinhetinha agora, minutos das lideranças comunitárias. Olá, Beth. Passando aqui para mais uma vez agradecer a você pela parceria, agradecer a TVC, Correio da Manhã pela parceria. Vocês têm sido de grande utilidade para todas as lideranças comunitárias, né? Porque vocês têm nos ajudado muito e eu agradeço, né? Em nome do grupo da União das Lideranças e também passando, né? Para dizer a você que a gente aqui no Touzete, né? As pessoas estão pedindo para que a Enel, né? Possa ajudar lá na rua João Moreira. Tem um poste lá que toda semana ele pega fogo, o transformador estoura. Nós já pedimos a Enel para que possa lá, né, mandar um técnico para ver o que está acontecendo, mas até agora ainda não foi, tá? Então pedindo a você para que nos ajude nesse pedido, para que a gente possa resolver o problema lá da rua João Moreira, no Touzete, ok? E também agradecer a você por tudo, aí hoje também, né, que as máquinas estão lá, enfim, estamos caminhando, graças a Deus, devagar, mas estamos caminhando. Então, quero agradecer a todos os envolvidos, né, que têm nos ajudado, tá bom? E também dizendo às pessoas, Beth, para estarem sempre atentas ao tempo, porque o alerta da Defesa Civil continua. Então, já sabe, né? Todo mundo muito alerta aí ao tempo, ok? Prestem bem atenção, vamos ficar todos de olho no tempo, né? Qualquer coisa, vamos sair de casa, temos os pontos de apoio, enfim, vamos ficar atentos, ok? Obrigada, Beth, e obrigada a todos que estão aqui, os seus telespectadores, ok? Um beijo. Bom dia, grupo. Passando aqui para informar a todos, né? Hoje estou aqui com o Hélio, o Regional do Quitandinha, Associação de Moradores da Rio de Janeiro presente.
A gente está fazendo a limpeza aqui, a raspagem aqui da rua Friburgo. Daqui nós vamos passar ali para a rua Maranhão, que é o trilho que sai para Espírito Santo. E depois nós vamos estar fazendo as demais limpezas, tá ok? Passando aqui para agradecer o apoio da Prefeitura, né? Por estar Rafael da Condep, mais uma vez. Entendeu? Obrigado a todos, a paciência de todos por tanta demora, né, dessa retirada de terra, mas está um pouco complicado. E muito obrigado a todos, tá bom? A paciência de todos aí, não, quero agradecer a paciência dos moradores da Rio de Janeiro. E Petrópolis, nossa cidade, infelizmente, essa chuva estragou vários lugares da cidade, né? Quase 70%. O pessoal de Correios também com alagamento. E agradecendo aqui a paciência com a gente, entendeu? E, pessoal, o pessoal da Condep está trabalhando dia e noite. Vocês podem passar em qualquer lugar, entendeu? Só um pouco de paciência para vocês aí, que a gente vai deixar tudo bonitinho. A gente vai limpar para reconstruir nossa cidade novamente. Obrigado aí a todos. Obrigado, bom dia e boa semana. Tem umas fotos aí que a amiga Cássia Ramos mandou, assim, Beth, a Raul Veiga está precisando de atenção. A rua está cheia de buraco, o rio está cheio de terra e areia, precisando de limpeza. Essa Raul Veiga é onde, Cássia? Eu não sei, não conheço. Não sei qual é o bairro. Bem, enfim, então aí as fotos, não sei se é Raul Veiga ou se era Coronel Veiga e o corretor mudou. Ah, é no Tozé, é Raul Veiga mesmo, então, ó. Então, é no Tozé, gente. A rua Raul Veiga, no bairro Tozé, está precisando aí de limpeza. Bem, a produção puxando minha orelha aqui, que o tempo acabou. Pode rodar a vinhetinha aí, por favor. Ah, isso aqui tá bom demais. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.